Flávia, você tem medo? Tenho muito medo. Pode citar um, pelo menos, aí pra gente? Um dos meus maiores medos é da solidão. Será que as pessoas em casa também têm muito esse medo da solidão? Eu acredito que sim, que é um medo universal. Mas ó, a gente vai falar sobre esse assunto, mas antes de entrarmos nesse assunto, eu queria te apresentar essa linda, maravilhosa, essa psiquiatra aqui, a melhor psiquiatra de todas as galáxias do universo, todo mundo. Doutora Flávia Sano. Não, tá bom já, assim. Tá. Tá bom, tá E bom. eu preciso apresentar, então, o Paulo Siqueira, o psicólogo mais legal, mais inteligente. Nossa, mais legal. Não, legal É o melhor não. que você conseguiu. Mais legal. Excepcional, extraordinário, Tá. fantástico, o melhor psicólogo das galáxias Você viu que ela até todas. E juntos nós somos quem, Flávia? Os surtadamente. Os surtadamentes. Mas não só nós dois, porque tem uma pessoa aqui Que é que especial. já é Já é surtada. sócia. Não, já é sócia de carteirinha do surtadamente. Não vou falar que ela é E surtada, já é não. surtada também. Não. Então nós três somos. Ai! O surtado em 3D, ó. 3D. Surtadamente! Doutora Neuza, a senhora já é da casa, né? Estou ficando figurinha repetida aqui. Você viu a primeira, a segunda e agora na terceira temporada aqui. Já conheceu todas as casas do Surtadamente. Pois é. Inclusive a casa principal, que é a Clínica Etos. Exato. A Etos. principal. Uhum. Obrigado, doutora Neuza. Mais uma vez. Mas antes, você quer apresentar a doutora Neuza de novo? Porque Você vai ficar com ciúmes, Paulo? Porque toda vez que eu começo a falar da doutora Neuza, Jamais, nunca. que ela é minha super melhor amiga, que ela é minha sócia, minha segunda mãe, meu exemplo profissional. Jamais. Você fica com ciúmes. Não fico, mentira, doutora Neuza, eu não fico. Eu sei que cada um tem um espaço muito especial, né? E hoje vamos falar sobre solidão. Mas antes, você quer se apresentar, doutora? Porque tem pessoas que é a primeira vez que está assistindo aqui o Surtadamente. Vou me apresentar como sócia da Flávia, né? Que é uma... Sócia a pessoa mais surtada que eu conheço e por isso faz muita parceria comigo. Sim. Né? Porque a gente faz assim uma dupla muito desigual, mas com propostas muito iguais, né? Nós temos a mesma paixão pela psiquiatria, né? Embora eu seja... Quando ela nasceu, eu já estava terminando a minha residência. Né? É uma situação de bastante diferença de idade, mas a gente se dá muito bem. E isso traz assim uma alegria para nós duas. Né? Eu por ter uma amiga tão mais jovem e ela talvez por ter uma amiga tão mais velha. Uhum. Né? E a gente se compõe e estamos levando a vida de um modo muito tranquilo, muito feliz e sem solidão no consultório, né? Porque o consultório de psiquiatria é um consultório solitário. Se a gente não tiver uma equipe que trabalhe com a gente, um colega que se divida o consultório, é um trabalho pesado e que a gente não tem troca, né? Então eu tenho com ela essa troca que me faz muito feliz, porque eu posso dizer para ela do que eu sinto e ela pode dizer para mim do que ela sente quando a gente atende um paciente super difícil. Sim. Né? Então essa questão nos une muito. E tira da solidão, né? E tira muito da solidão. E eu tenho uma coisa muito semelhante também, porque quando a Flávia terminava a residência, eu nascia. Ai, que mentira! Ai, que calúnia! Eu sou só 5 anos mais velha que você, Paulo! E assim começamos então o nosso papo. E a doutora Neuza, ela é muito experiente em relação à profissão. O ano passado ela fez 50 anos de psiquiatria. Então, assim, você imagina a bagagem que ela traz. Mas, doutora, vamos falar sobre a solidão. Normalmente, quando a gente pensa em solidão, a gente pensa na terceira idade. A primeira coisa que vem é pensar mais no idoso, né? Vamos falar sobre um pouco a solidão no idoso? A solidão em geral, né? Porque hoje a gente está ouvindo muitos trabalhos que estão sendo feitos, inclusive a OMS está lançando alguns artigos, né, colocando que a solidão das pessoas
está interferindo muito, não só na qualidade de vida das pessoas, mas como na questão até de diminuição da longevidade, né? Tem um estudo que mostra que as pessoas muito isoladas, muito solitárias, elas têm uma expectativa de vida diminuída, né? Então, e também são mais propensas a doenças degenerativas, né? Então, a sociabilidade, ele é um fator preventivo que a gente tem que pensar, né? Mas a gente está vendo aí uma diminuição desse ímpeto gregário do ser humano, né? O ser humano só pôde se desenvolver e virar Homo sapiens porque ele tinha esse instinto gregário, né? Isso era protetor para ele. E nós estamos esgarçando esse instinto, né? Nós estamos nos isolando. A pandemia foi um fator que trouxe muito isso, né? E os idosos é aquela, vamos dizer assim, categoria mais exposta à solidão, porque tem mais perdas, né? Perdas do cônjuge, perdas de amigos próximos. Isso vai gerando uma questão... A aposentadoria, que aposentadoria, você perde os colegas, né? de trabalho. Porque você perde aquela sua inserção de trabalho que faz um vínculo importante. Então, isso tudo traz essa questão, né? Então, a solidão é uma coisa doída, uma coisa de um frio da alma mesmo, né? Mas isso não quer dizer que a pessoa que mora sozinha, ou a pessoa que é, vamos dizer assim, de uma maneira mais reservada, que elas tenham solidão. Ela pode ter solitude, Sim. que é a condição de você estar sozinho, mas estar bem. A solidão é uma condição que você está sozinho, mas não está bem. Sim. Né? Então, nós precisamos prestar essa atenção, né? E tentar sair da solidão, né? E ficar numa solitude. Sim. Que a gente possa ser a melhor companhia para a gente mesmo, né? E isso a gente tem que desenvolver essa prática. Porque, assim, tem situações diferentes em relação à questão de solidão, desse comportamento. Porque o idoso, muitas vezes, ele realmente não tem com quem compartilhar a vida. Realmente é uma situação que ele está passando, é uma fase que ele está passando. Então, essa questão de sair da solidão e ir para a solitude é algo extremamente... mais difícil. E é algo extremamente importante, porque tem em outras faixas etárias, na verdade, parece que as pessoas, elas procuram o isolamento. O isolamento. Eles estão procurando a solidão ou estão mais solitários por outros motivos, né? Até às vezes substituindo as pessoas pela tecnologia, alguma situação assim. Então, essa busca pela solitude talvez seja muito mais importante para o idoso do que para outras faixas etárias, não é? Eu acho que sim, né? Porque o idoso, ele já está um pouco limitado. E hoje que as famílias são menores, são mais esparçadas, né? Às vezes você está aqui na cidade, mas você não tem parente nenhum aqui. Você veio aqui para o trabalho, acabou o seu trabalho, mas seu filho está morando num lugar, ou o seu irmão está num outro lugar, quer dizer, você perde essa conexão familiar. E, às vezes, a questão das amizades que você construiu também acabam se comprometendo, porque um está cuidando do neto, o outro foi morar com o filho numa outra cidade. Então, essa desagregação no idoso é muito maior, né? E, às vezes, ele entra em solidão mesmo que ele não queira, né? E a gente não está vendo, assim, uma política pública da cidade, por exemplo, aqui, de procurar, né, através da atenção ao idoso, a trabalhar nessa faixa, né? Trabalhar com um enquadramento melhor dessa população, e nós estamos aumentando essa população, né? A doutora Neuza, ela atende bastante idoso. O quadro de pacientes dela, assim, a gente percebe que tem bastante idoso, né? Porque a minha clientela também ficou idosa como eu. Foi acompanhando 50 anos. Foi acompanhando, né? Então, hoje, realmente, eu tenho uma quantidade de pessoas, né, mais idosas grande, e que a gente vê limitações,
limitações de doença, limitações físicas, limitações às vezes econômicas, né, que o idoso sofre e que acaba levando ele a um recolhimento, a uma prática de mais retração social, né, porque tem um custo, você faz isso, você faz aquilo. Então, tudo isso acaba atravancando a sociabilidade do idoso, né? E também essa parte, às vezes, até meio preconceituosa, de que as pessoas não querem ouvir o idoso, né? Não querem partilhar com o idoso, né? Por isso que eu digo que lá no consultório eu sou bem privilegiada, porque todo mundo partilha comigo. E até pelo idoso, assim, a senhora acha que tem muitos profissionais, digo, de diversas áreas, até que não, como você falou, até por esse preconceito, que também às vezes não tem aquele manejo de lidar com o idoso, até de ouvir, porque quando tem um idoso no consultório também, eu adoro ouvir as histórias, porque você vê que tem muita sabedoria, enfim. Mas você acha que às vezes falta também esse trabalho profissional mais focado? Eu tenho escutado. Eu vejo até ligando a psicologia. Isso, né? Porque a maioria. Tem muita gente que se queixa do atendimento médico, sabe? Do médico clínico, etc. Não ouvir toda a história. Porque o idoso tem uma história pregressa grande. Exato. Né? E às vezes o clínico, o cardiologista, o endócrino, ele está apertado ali no tempo e ele não acolhe esse idoso, né? Então, o psiquiatra hoje, eu estou brincando que virou o clínico geral, o médico de família, porque ele tem essa capacidade de ouvir o idoso. Exato. Né? Então, às vezes, você acaba até entrando por aí, né? Orientando, explicando os exames que ele fez, às vezes a questão se é grave, se não é, o medo, né, de você poder dizer que, olha, não é tanto assim, vamos para cá sim, tem saída aqui, né, de você poder acolher aquela demanda, né, e principalmente explicar o que está acontecendo com ele, né, essa que a gente chama aí de psicoeducação, sim, né, é também uma educação médica, né, o que está acontecendo com o seu corpo. Muitos vêm com uma tomografia que está escrito papapá. Eu falo, olha, isso aqui, depois dos 28, né, que você já fez há algum tempo atrás, isso aqui é compatível com a idade. Né? Essa palavra é terrível, mas é verdade. Né? Isso é compatível com a idade. Você não está fora, não vai ter Alzheimer por isso. Então, você tranquiliza a pessoa. Né? Porque, às vezes, esses medos, essa questão, né, do idoso ter muito medo da demência, acaba fazendo com que ele fique mais estressado, piore as condições dele. E isso a gente tem que tranquilizar, né? Então, a escuta da pessoa é importante, a gente tem que se reservar para isso. A escuta, né? A escuta. A escuta. No consultório eu percebia muito isso. Percebo, né? Quando eu recebo pacientes idosos, e que é difícil muitos às vezes procurarem terapia, até porque não é uma coisa que muitos vão conseguir pagar, né? Até por causa da questão da aposentadoria, às vezes os filhos também não vão bancar, mas quando eles passam, né, eu percebo que muitas vezes eles querem ser ouvidos, assim. Sim. Ponto. Querem ser ouvidos, para você ver, né, como traz realmente, né, essa necessidade de falar, de ser ouvido, né, de trazer a tua história, e de né? alguém falar com ele. E de alguém falar. Né? E não é uma escuta só por escutar, né? É uma escuta ativa. Não é uma escuta que entra por aqui, sai por aqui. É uma escuta participativa. Exato. Né? Onde você também coloca para ele alguns dados da realidade, alguns dados do momento dele, dados da família dele, dados dos colegas que aconteceu isso. Então, é uma interlocução, né? Que só tem a estruturar melhor a vida dele. Exato. Né? Então, essa questão do atendimento ao idoso, ele é um momento de prioridade. A gente estava conversando lá fora, doutora, sobre a outra faixa etária, sobre as pessoas produtivas. Você estava falando da questão de CEO, das questões das pessoas no trabalho. De que forma
você acha que as pessoas têm lidado com a solidão ou ficado mais solitárias mesmo? O que tem acontecido? Eu acho que a gente está enfrentando hoje, né, uma dificuldade muito grande de se aproximar, né? Eu acho que está todo mundo entrando numa certa fobia social, né? Ah, não vou não, ah, não quero. E a gente vê isso também nas corporações, né? Que a pessoa, à medida que ela galga situações mais altas na carreira dela, ela começa a se distanciar daquele cotidiano, né? Da equipe dela, da situação, começa a se recolher e fica uma situação muito isolada, né? Aquela solidão, entre aspas, do poder, né? Quer dizer, a pessoa que está lá para ser aquela que vai cobrar, aquela que vai determinar, aquela que vai ocupar um espaço, vamos dizer assim, referencial, ela fica muito isolada, né? Porque ela Mas às você vezes acha não se que permite a ela ficar. se isola ou você acha que as pessoas a isolam? Eu acho que exatamente as duas As duas coisas. coisas. Ela se isola e as pessoas se isolam. Estava falando para você da metáfora do porco-espinho, né? Que é uma coisa que o Schopenhauer falava, né? Que o porco-espinho no frio, ele tende a se aproximar um do outro. Só que quando ele se aproxima, os espinhos machucam, né? Então eu acho que nós estamos muito vivendo isso. O medo de se aproximar do outro e isso ser doloroso, ser difícil, né? E isso está começando a acontecer muito com os adolescentes. Mas assim, vocês dois, vocês acham que, como o porco-espinho, né, que se aproximar muito se machucam, vocês acham que o adolescente hoje, essa aproximação muito, muito próxima que eles evitam, é porque eles são sensíveis ou porque as pessoas estão muito espinhudas, estão muito agressivas? Realmente, a adolescência, se você for pensar historicamente, sempre é um momento de explosão de hormônio, às vezes tem aqueles confrontos, o adolescente é muito sarcástico, o adolescente às vezes é impulsivo. Então, tem realmente uma razão, vamos dizer assim, real do assunto. Mas o que eu tenho ouvido, o que eu tenho sentido, conversando até com pessoas dessa faixa etária, né? Eu tenho netos, eu tenho os amigos dos meus netos, você vê que eles são muito refratários a abrir espaço para o outro. Né? Fica difícil. Né? Às vezes a pessoa prefere ficar lá online, porque ali é fácil. Se a coisa doer, eu aperto o botão. Agora, se você está ali, né, presente na história, você tem que resolver o conflito de outra maneira. Né? Então, o que me parece é que nós não estamos conseguindo colocar as crianças e o adolescente face aos conflitos que eles têm que resolver. Né? Eu acho que estão vivendo fases de mães superprotetoras, mães que isolam o filho. Eu não quero que meu filho coma brigadeiro, então ele não vai na festa. Porque na festa vai ter brigadeiro. Sabe? Condições assim que às vezes você fala... Onde não ensina, né? Olhando para lá, mas você vai impedir que o seu filho vá na festa onde vão estar todos os amiguinhos da escola, porque você não quer que ele coma brigadeiro? Né? Será que isso é motivo? Então, isso está construindo nichos de solidão, nichos de não aprendizado do que é estar com o outro. Né? Então, isso está aumentando muito esse isolamento. Né? Às vezes eu falo até para a Flávia que eu acho que às vezes muitos quadros hoje enquadrados como autismo foi falta de sociabilização daquela criança. Ou porque ela é filha única, ou porque a mãe é protetora, ou porque na pandemia ela passou um período importante da vida dela dentro da pandemia, e isso fez algum prejuízo. Então, isso a gente está precisando interferir, porque está criando a solidão dentro do adolescente e dentro da criança. E outra coisa também, né, que eu percebo da própria solidão do adolescente, porque a internet faz com que o adolescente se compare muito.
que olha o corpo do outro. Ah, meu corpo tá isso, tá aquilo. E com isso, ele acaba evitando também, né, os convívios sociais, para que não se tenha aquela visão onde o filtro não existe. O filtro do TikTok não existe, o filtro do Instagram não existe, onde eu consigo manipular o vídeo, onde eu consigo manipular a foto. Quando alguns adolescentes que eu atendi voltaram a escola voltou a tirar a máscara, muitos não queriam tirar a máscara. Sim. Muitos continuaram ainda por um tempo utilizando a máscara. Primeiro porque muitos pegaram uma fase que deu aquela transformação no rosto que o adolescente passa, né? Muda muito das espinhas e tudo mais. Então a máscara se tornou uma proteção. Então muitas vezes eles acabam evitando os lugares físicos porque ali não vão existir os filtros. Uma outra coisa que eu tenho a impressão é que parece que os adolescentes também perderam essa questão de habilidade social. Parece que pra gente era muito natural chegar e conhecer alguém. Sim, do nada. É interessante que é mais a dificuldade deles chegarem no outro do que talvez abrir espaço. Não sei, pelo menos a impressão que eu tenho. Que se as pessoas chegassem, eles até abririam o espaço. Tudo bem, até certo momento, porque eles são intolerantes também, né? Mas, assim, o chegar um no outro também o perdeu espaço, essa capacidade né? de chegar, de transpor, né? Esse espaço e saber o limite. Sim. Saber o limite do que é chegar e do que é invadir. Exato. Sim. Né? Porque a internet permite invadir, né? Permite invadir de uma maneira, às vezes, até muito complicada, né? Como você vê essas manipulações de imagem que a gente ouviu muito ano passado, né? De fazer imagens do coleguinha nu, essas coisas, isso gerou um grau de dificuldade imenso, né? Porque é uma situação que você perdeu o limite. Porque a gente tem que chegar no outro, mas até onde você não invada. Sim. Né? E agora a gente ou tá no recuo ou tá na invasão. Mas você não tem esse limite da interlocução, de eu ouvir o que você está dizendo, entender o que você está dizendo, poder contra-argumentar e isso não sair uma briga. Né? Isso eu acho importante, a gente começar a pontuar isso. Aí você percebe então, né, a senhora falando, eu fui pensando aqui, né, esses limites que não foram aprendidos dentro de casa, como eles acabam ficando quebrados e muitas vezes cheios de lacunas, aí quando vem para a vida social real, né, ele não consegue funcionar, porque como ele vem pra cá e esses limites estão quebrados, eu falo limite mesmo, como se fosse uma parede, assim, né? Aí qualquer pessoa que vem e consegue entrar ali nesses limites acaba extrapolando porque não se aprendeu, né, onde colocar os limites. E dentro ali de casa, na internet, também não se aprendeu a colocar os limites. Então você vê que fica totalmente descompensado. O adolescente é o menos culpado disso. E às vezes, vamos dizer assim, não é nem uma coisa agressiva, mas a sensibilidade torna aquilo agressivo. Exato. Né? Tanto que hoje as pessoas não aguentam uma brincadeira, não aguentam uma situação mais irônica, ou que tudo virou bullying, né? Exato. Às vezes não é. Às vezes é uma questão, vamos dizer assim, da própria fase etária que está ali, né? Mas, então fica todo mundo com muito receio, com muito isso, e você não se aproxima, né? Porque a aproximação dói. Muito. A gente está falando aqui dos adolescentes, mas eu lembrei bastante que a gente conversou bastante sobre isso, doutora, nos nossos dias a dia, em relação aos universitários. Também, como estão muitos solitários, sem amizade. Então, assim, eu atendo universitários que vêm de outras cidades, moram aqui sozinhos, estão extremamente isolados. Não conseguem fazer amizade dentro da universidade. Exato. Né? E por que será que na fase da universidade, na fase onde que a gente tem mais amigos, mais contato, onde a gente tem mais oportunidade de conhecer pessoas diferentes, essa geração, ou nos tempos de hoje, as pessoas estão mais solitárias?
E a gente nota muito isso aqui, né? Aqui, nos universitários, mas a gente nota de modo geral que ninguém quer mais morar em república. Isso é verdade. Porque Estão acabando as repúblicas. Está todo mundo virando o estúdio, a kitnet, uma situação mais isolada do coisa, porque antigamente era comum você ir para uma cidade que tem uma universidade e a primeira coisa que a pessoa fazia era entrar na república. Eu me lembro muito bem de Piracicaba, que tem uma escola muito tradicional, mais de 150 anos, tem a Exalc lá. Tem as repúblicas tradicionais. As pessoas eles vão ver se gostam daquela república, os veteranos também vão ver se gostam daquele calor e se ajeita, né? Mas agora não, você vê que as pessoas vão para as cidades assim que tem as universidades e eles já vão procurar uma kitnet. E do lado da universidade, você vai ver, já tem prédios enormes, tudo de kitnet. Né? Você acha que pode ter mudado os valores dos universitários hoje? Ou eles realmente estão mais individualistas e com uma dificuldade de conviver não em sociedade, né? Sim, mas no agrupamento. Fazendo relações sociais, em agrupamento. Sabe, em se agrupar, em fazer assim uma situação de convívio mesmo, né? De suportar o outro. Né? Porque na república ninguém vai fazer do seu jeito. A intolerância, talvez. Não vai lavar o copo. Se você for muito organizado, com certeza vão pegar você para Cristo, porque você quer organizar, então lava a louça, né? A situação fica difícil. E antes isso era manejado de alguma maneira. Tinha regra, tinha o Estatuto da República, tinha uma série de coisas que as pessoas se organizavam para não ficar numa situação ruim para todo mundo. Mas agora não, né? Na primeira rusga que tem, a república se dissolve. Né? Às vezes nem se constitui, né? Que é o que a gente está vendo. Viajando um pouquinho aqui na maionese, doutora, assim... Isso é o melhor da vida. É o melhor da vida, né? Uma teoria, assim, não sei se dá para criar. Eu vejo assim, por exemplo, a Flávia sabe, já trabalhei como professor. Teve uma época que eu trabalhei num fundo social lá em Caçapava e tinha um grupo de idosas também, né? Que faziam esporte. Enfim, eles eram tão animados, assim, que eu olhava, eu comparava, assim, eles com os alunos, eu falava, gente, eles têm muito mais energia do que os adolescentes hoje. Para fazer as coisas, sabe? Assim, era pra muito se legal. Empolgar, né? Eram muito empolgados, né? Acho muito interessante. Aí pegando os adolescentes, jovens hoje, sei lá, de 20 e poucos ou até mais jovens, a senhora consegue imaginar como vão ser eles quando eles forem os idosos? Porque, assim, expectativa de vida acredito que vai aumentar. Vai aumentar. Né? Mas, assim, cada vez mais os núcleos familiares estão diminuindo. A senhora consegue pensar, assim, como que pode ser eles idosos futura, né? É uma coisa, assim, bem longe, mas... Mas acho que tá aí, né? Aquele meme que eu mostrei pra você, antes de ficar aqui, a gente viu um meme em que as pessoas falam assim... E eu tenho uma amiga que fala assim, eu sou uma idosa cuidando de uma muito idosa, né? Que é ela cuidando da mãe dela. Mas, apesar de ter um gap geracional de 20, 25 anos, ela acontece. Agora, o gap geracional agora está muito grande. Né? Está muito grande. Eu acredito vão ter que várias gerações de idosos. Vão ter várias gerações de idosos, né? Vai ter aquele... O idoso master, o idoso júnior. Exato. Mas você já vê isso no laboratório. Quando você vai no laboratório, tem preferencial e depois tem mais assim, mais de 80. Né? Quer dizer, o super idoso. O super idoso. Então, realmente, eu acho que nós vamos ter essa dinâmica, né? E a gente está vendo, né? Os centenários acontecendo, né? E centenários que estão dispostos, fazendo coisas, estão presentes, como aqueles que já estão com centenários e estão precisando de cuidados. Então, eu acho que vai ser uma dinâmica bem difícil, né? E eu acho que talvez a gente vá ouvir por aí, né?
muita coisa que um grupo de amigos meus falam que é pra gente fazer uma república para Frentex, sabe? Assim, das pessoas que a gente convive Sim. e morar junto. Porque aí Legal. você tem condições de bancar uma assistência, ou bancar uma série Uma de república coisas, de uma idoso. república de idoso. Mas ainda ninguém teve Essa ideia. a ação para A construir ideia isso. teve, né? Mas a a ação. ideia teve, É. mas não teve ação, porque eu acho que ainda é uma coisa que nós temos muito tabu, Uhum. né? De você sair da sua casa, de você dividir Uhum. espaço, né? De você ter constituído uma vida e de repente, bom, vou voltar para a época da faculdade. É. Não, se a mas- gente, tudo que a gente está falando até agora, se a tendência das pessoas, das gerações é fazer isso e se É. isolar, fazer isso Dificilmente depois vai vai ser ser É. difícil. Meu sonho, eu falo que meu sonho é quando eu vejo aqueles filmes americanos que tem aqueles condomínios para idosos. com Aquele, piscina. aqueles. Eu falo, gente, aquilo é meu sonho quando eu aposentar. Ficar lá e ser maravilhoso. Mas não tem pra cá. Mas tem, mas você fica na solidão, né? Sim. Se às vezes você fica lá no seu chalé e não entra. Mas tem muito Mas mais, lá é mais, mais mas lá fácil é mais fácil, né? de alguém chamar você, Sim. né? De alguém ir lá bater na sua porta, de alguém convidar você para ir até a cidade num shopping, né? Exato. Então você tem mais oportunidades, né? Mas nós aqui ainda estamos um pouco longe porque tudo isso tem muito É custo. muito custo, exato. Doutora, e quando a gente fala de solidão sozinha e de solidão a dois? Talvez essa seja a coisa mais difícil, né? A gente vê muitos casais que tá assim, um assistindo televisão na sala, o outro no quarto, e durante o dia inteiro não trocaram nenhuma palavra, Uhum. né? As coisas não são divididas, o que pensa o outro não sabe, e às vezes você vê a situação bem deteriorada, mas por motivo A, B, C ou D, os dois continuam lá, né? Mas numa vida muito paralisada, muito distanciada, até com sofrimentos, né? Mas a solidão a dois eu acho que é a mais, vamos dizer assim, trágica, né? Porque você aparentemente tem outro para falar, mas você não tem o diálogo constituído, né? E isso realmente eu acho que é Das piores umas solidões. coisas que está bastante frequente Sim. na clientela mais idosa, né? Que você fala, bom, você está com 70 anos, e aí? Não, meu casamento já acabou lá nos 40. É. Então eu estou 30 anos Carregando. vivendo uma coisa sozinha, né? Uma coisa que não tem partilha, né? Não tem, né? Sumiu, Uhum. né? Mas tá ali. E tem também pessoas que têm características também. Não, tem situações que as pessoas estão em dois, ou né? Mas realmente cada um está vivendo de uma maneira individual e muito distante. Mas tem também pessoas que, mesmo tendo a atenção das outras pessoas, elas se sentem sozinhas. Que seriam alguns traços de personalidade, de alguns quadros. E aí, doutora? Você tem que ver que existem situações de personalidade que vão se agravando com a idade, né? Então aquela pessoa mais implicante, mais, sabe, mais difícil, né? Que todo mundo Ela dá vai atenção, mas ela aumentando. acha que... Ela vai aumentando Aham. essas, né? Eu digo que a velhice aperfeiçoa os defeitos, né? Aham. Então você tem que tomar cuidado para não entrar nesse aperfeiçoamento, né? Nessa pós-graduação dos seus defeitos, porque isso acontece, né? Você vê muita gente que acaba ficando assim, né? Principalmente as pessoas se queixam, né? Como eu tenho uma clientela mais de mulheres, você vê elas se queixarem daquele marido que era o gerente e que se aposentou e não tem mais ninguém para mandar e fica mandando nela. E quer tirar o emprego dela, que era ir no supermercado. Ela gosta de comprar aquela massa de tomate. O cara vai lá, por causa de 2 centavos, ele quer comprar outra, né? Então, isso tudo acaba criando uma dificuldade na convivência que arrasta
uma sensação ruim e às vezes até leva a um processo depressivo, Sim. né? Porque a pessoa perdeu o espaço, né? Então, eu tenho uma paciente que fala que o marido era da GM, quando ele vestia o terno de lata na segunda-feira, ela ficava feliz. Agora que ele anda de bermuda de segunda a segunda, ela está muito infeliz. Porque justamente aconteceu isso, Sim. né? Por isso não é importante, assim, pelo menos é o que eu trabalho muito com os meus pacientes, né? E eu converso muito com eles. Sobre trabalhar essa solitude dentro do relacionamento. Que eu sempre utilizo o termo, né? A individualidade é muito diferente do individualismo dentro do Sem relacionamento. dúvida. De respeitar as suas amizades que estão além do relacionamento. Você respeitar, às vezes, um momento que a pessoa gosta de, sei lá, ficar sozinha de ali. fazer as suas coisas sozinha, Exato. né? Porque, por exemplo, muitas mulheres têm muitas amigas e Uhum. gostam de tomar café com essas amigas, Exato. sabe? E de repente esse marido começa a implicar. Por que você Uhum. vai lá? Não, vai gastar dinheiro, não pode, sabe? Uma série de coisas que prende aquilo que era natural daquela pessoa, Exato. né? Então isso é um agravante, né? Uhum. E eu acho que isso que você falou da individualidade, eu acho isso fundamental num casamento, por exemplo. Fortalece, né, o casamento. Porque o casamento são dois indivíduos que se propõem a olhar para o mesmo lugar, sabe? E não uma situação de fusão, Perfeito. de um ter que entrar dentro do outro, Uhum. né? É uma coisa diferente, né? Você poder ter perspectiva de horizonte, né? De você ter uma ideia, um caminho que vocês estão olhando para o mesmo ponto, né? E às vezes isso começa a perceber, e a pessoa às vezes leva a vida inteira para perceber que um estava para a direita, outro estava para a esquerda, e só agora que eles estão vivendo 24 horas um com o outro é que começa a perceber que de repente eles são estranhos um para o outro. Eu não sabia que você era assim. Isso, Eu não sabia que você pensava isso. isso nem precisou para muitos, para um se aposentar, né? Na própria pandemia já mostrou para muitos casais, né? A pandemia também foi. A pandemia Quem foi é você também. que está aqui do meu lado? O trabalho online está causando um pouco disso. Muito. Gente, posso fazer uma pergunta? Talvez não tenha resposta. Mas, doutora, por que a solidão dói tanto? Isso já o Roberto Carlos já contava, né? Qual Tem música uma música que ele falava? que ele fala solidão dói, uma coisa assim. Eu não sou muito de guardar música, mas o pessoal, né, na minha época que ouvia essa música, começou a juntar a solidão com a questão das nádegas, né? Então, se você sentado muito tempo, a solidão dói, né? Faz sentido. Mas, Gostei. né? Mas tinha uma música do Roberto Carlos que fala assim, não lembro qual era, mas é doído. Porque às vezes você sente aquela situação da impossibilidade, né? De você não ter o espaço para ir até o outro. Ou porque você não se permite, né? Ou porque contingências aconteceram, né? Mas ela é uma dor, né? Por isso que a gente tem esse outro conceito de solitude, né? Porque a solitude não tem dor. Exato. Mas a solidão tem dor. Porque a solitude ela é também uma escolha, né? É uma escolha, é uma criatividade. Sabe, às vezes a pessoa está sozinha lá, mas ela está fazendo uma cerâmica, ela está fazendo um trabalho, ela está lendo, né? Ela consegue estar dentro de uma condição onde existe um conforto interno. Exato. E a também, solidão não dá conforto. Exato. E diferencia também, que daí a gente vai abrir demais, né? Mas no próprio traço de personalidade da pessoa. Se uma pessoa ela é muito extrovertida, ela vai sentir muito mais necessidade de estar com outras pessoas, até porque a energia dela vem muito das pessoas. Sim. O introvertido não. O introvertido, a bateria social dele é bem menor, né? Não que ele não precise. Ele precisa das outras pessoas, Sim. né? Mas ele consegue, né, pegar essa solitude com mais facilidade do que uma pessoa que é extrovertida. Talvez ele construa durante a vida dele uma condição melhor. Mas eu acho que a personalidade extrovertida também tem condições de fazer isso. Com certeza, todas. Né? Mas eu acho que é uma coisa de você ter atenção para isso. Perfeito.
né? Para que você possa conviver com esse, entre aspas, né? Isolamento que você vai ter pela própria natureza da vida, disso ser uma coisa acomodada dentro de você. Né? Porque eu acho que a questão da vida da gente é você acomodar aquilo que incomoda. Né? Então você tem que se acomodar e acomodar as coisas dentro de você, para que isso funcione melhor, que desgaste menos. Né? E a solidão é uma coisa que desgasta. Só respondendo, acho que dói simplesmente porque é a nossa natureza, né? Enquanto seres humanos. Sim, nós não somos nascemos gregários. Não nascemos para sermos ilhas, né? Mas sim. Eu acho que eu ia falar isso mesmo, que eu acho que a solidão dói muito, porque muitas vezes a gente não se basta. Como seres humanos, a gente precisa um do outro. Mas a gente não pode se bastar, porque se Exato. você se bastar, Tudo. o negócio fica muito difícil. Exato. A gente tem que conviver com a falta. E a falta a gente tem que buscar no outro, né? Sim. E isso nós estamos perdendo. Ninguém quer conviver com a falta e muito menos buscar no outro. Aquilo que é muito pregado hoje na internet, às vezes até por alguns psicólogos, né? Que a felicidade está em si, não sei o quê, que só eu me basto. Eu acho que são frases muito perigosas. Né? Eu acho que sim, a gente tem sim dentro de nós instrumentos importantes. Se a gente não se ama, a gente não é capaz de amar. Se a gente não se cuida, se a gente não dá uma certa prioridade para nós, né, para esse cuidado, sim, eu acho que isso vai desestabilizar as outras conexões, porém a gente sozinho, só em nós não está tudo. Porque o amar tem que ser diferente do narciso, né? Exato. Então, acho que isso a gente tem que então, pensar bastante. Exato. Então, pensando dessa forma, que nós somos seres gregários, que muitas vezes, e ainda bem que a gente não se basta, a solidão nem sempre é algo ruim, não é? Dói, mas é importante, a gente não pode ficar sofrendo o tempo todo em relação à solidão. Por isso que você a gente tem que transformar a solidão em solitude. Mas não é o tempo todo que você pode sentir solidão, não tem problema também, né? Não, você pode, vamos dizer assim, isso faz parte do parte sentimento do humano. que a gente tem, né? Eu acho que é você poder lidar com isso. Lidar com isso. Né? Saber como lidar. Saber e ter ferramentas para agir nesse contexto. Né? Agora eu vou falar uma coisa muito legal, aproveitando que a doutora Neuza está aqui. A nossa clínica, Paulo, a gente começou um pouco... A gente reformou a clínica, aí veio a pandemia. E assim, eu acho que quando a gente estava falando, que a doutora Neuza estava falando de nós duas, que a gente tem coisas muito parecidas, uma das coisas eu acho que é a nossa sociabilidade. Sim. Então, assim, a gente fez uma clínica com muita harmonia, que as pessoas adoram trabalhar lá. Várias pessoas querem trabalhar lá, mas não tem espaço. Várias pessoas acabaram tendo que sair porque cresceram e não tinham como ficar e pedem para voltar. Então, assim, fazendo uma propaganda na nossa clínica também, que eu acho que nosso ponto forte é essa questão também, da questão profissional, de como que a gente conseguiu, né, agregar todo mundo, trazer um ambiente muito agradável, muito harmônico. Né? Você também está... Mas é que você está muito bem com o seu parceiro lá, né? Estou sentindo uma... um isolamento aqui. Não, e é um sentido, né? A gente resolveu... a gente se uniu muito, resolveu colocar o nome na clínica de Ethos, né? Que é aquele lugar de referência da sua vida. E como subtítulo, né? Saúde mental e bem-estar, né? Eu acho que o bem-estar na vida, ele é fundamental, né? Para você poder lidar com todas essas adversidades que acontecem, né? E não só, né, doutora, os profissionais gostam de estar lá, mas assim, os pacientes ficam lá direto. Não, é uma delícia. Tem paciente que vai lá para ficar lá. Adoro aquela cadeira. Tô saudade daquela cadeira, falando isso, aquela cadeira de massagem. Os farmacêuticos, eles estão direto lá, vão lá para passear. Então, assim, é um ambiente super agradável e é super importante, porque a nossa profissão, como a doutora
Neuza falou, tem uma tendência a ser isolado. Eu acho que o gostoso da Etos é que não tem cara de clínica, né? Tem cara de casa, assim, tem aquele acolhimento, assim, acho que esse que é o diferente. Não tem cara daquela clínica médica. Não é asséptica. Exato. Ela é bem contaminada. Olha, passamos nosso tempo, Flávia. Nossa, passamos. Passamos muito. Mas tava muito bom. Porque tava muito bom. Exato. Doutora Neuza, Eu que agradeço. maravilhoso sempre a senhora aqui. Adoro te ouvir, sempre falo isso. Permitir um espaço de fala, né? Que isso é muito significativo para mim. Não, mas é muito bom. A doutora Neuza, falo de coração. Não é, ela vai além da psiquiatria, né? Ela tem sabedoria, tem cultura, né? Então é sempre muito bom. Tem muito amor, que é o principal. O mais importante. E que preenche muito. Obrigado, viu? Obrigado a vocês. Até o mês que vem, doutora. Que isso, menina? Tá dando férias? Gente, ó, não esqueçam de comentar aqui no vídeo, tá? Aqui embaixo. Se inscrever, apertar o sininho também no Instagram, @psipaulo-siqueira. @doutora Flávia Sano. E também Clínica Etos SJC. Isso. E como que é isso? Surtadamente? Eu esqueci, deu branco agora. É só isso? @surtadamente? Não é Surtadamente Podcast? Se inscrever surtadamente. Esquece Surtadamente, aparece aí. Segue a gente também no TikTok também. É só poder surtado. É poder surtado. Então, gente, ó. Um beijo pra vocês. Até semana que vem. Até semana que vem.